Boa tarde, seja muito bem-vindo à Assembleia Geral. Bruxelas recebe esta sexta-feira o esboço do Orçamento do Estado para 2016. A Comissão Europeia está a pressionar o Governo a reduzir o déficit para 2,5% este ano, quando a meta do Executivo é de 2,8%. Contas feitas, António Costa vai ter de encontrar poupanças adicionais de 600 milhões de euros. O problema é que o Primeiro-Ministro não quer deixar cair as promessas eleitorais. A dificuldade de equilibrar os pratos da balança reside no facto do Executivo estar a ser pressionado por Bruxelas a reduzir o déficit de 2,8% para 2,5% este ano e a ajustar o déficit estrutural e, ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro querer cumprir os compromissos eleitorais e com os partidos à esquerda. Ainda assim, de visita a Cabo Verde, António Costa lá foi dizendo que o Governo está perante um exercício orçamental exigente e difícil, mas vai conseguir a redução do déficit nominal e o ajuste do déficit estrutural. Nem que para isso tenha de aplicar algumas medidas de forma gradual. Os casos da reposição das 35 horas semanais na função pública ou a redução do IVA na restauração. É que, contas feitas, as exigências de Bruxelas obrigam António Costa a ter de encontrar poupanças adicionais de 600 milhões de euros. É este o valor que separa a Comissão Europeia do Executivo português. Se esta diferença se mantiver, a Comissão Europeia vai identificar um desvio significativo e convidar o Governo a alterar a proposta orçamental antes da aprovação no Parlamento em março. O convite de Bruxelas não é vinculativo, o que permite ao Executivo contestar e argumentar que não vai conseguir cumprir as regras. É de resto a situação que está a acontecer em Espanha, onde o orçamento implica um aumento do saldo estrutural este ano. Uma estratégia que pode vir a ser seguida por António Costa e que vai permitir ao Governo ganhar tempo, um ano sem ter sanções por parte de Bruxelas. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: Portugal vai conseguir cumprir a meta do déficit? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, ainda através do e-mail assembleia.geral@economico.pt e na página do Facebook do Diário Económico. Na Assembleia Geral de hoje contamos com a presença de Carlos Paz, como é habitual, às quartas-feiras. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. Voltamos a esta questão do déficit, a 2 dias do Governo apresentar o esboço do Orçamento do Estado a Bruxelas. António Costa e Mário Centeno têm condições para se comprometerem com as exigências da Comissão Europeia? Sim e não. Boa tarde antes de mais e boa tarde lá para casa. Sim e não, e este é um tema que repetimos da semana passada. Já a semana passada a gente abordou este tema e vale a pena aqui agora dar alguma cor a estes números. De facto, para as pessoas que lá em casa perceberem o que é que se passa. O que se passa basicamente é o seguinte: o governo PSD-CDS disse que fechava o ano em que estamos, aliás, o ano em que estávamos, 2015, disse que fechava 2015 com 2,7% de déficit. De facto, deixou de derrapar as contas e o déficit e o ano fechou com 3%, se fechar, porque temos o problema Banif. Mas vamos descontar o problema Banif. O problema Banif foi uma surpresa, foi desagradável, mas foi uma surpresa. E, portanto, fechando com 3, o que é que se passa? Passa-se que Bruxelas queria agora 2,6, seria a redução de 2,7 para 2,5, aliás, peço desculpa, redução de 2,7 para 2,5. Como estamos a fechar com 3 e não com 2,7, significa que o Governo não quer fechar com o 2,5, mas sim com o 2,8, ou seja, quer ganhar os tais 0,3% de diferença. Posto isto desta forma, diríamos que não há nada de novo. Há de facto. E há de facto o quê? E já aqui a semana passada eu tive a oportunidade de salientar isso, que é, cada vez que há déficit significa dívida. Isto é, eu vou chegar ao fim do ano e vou ter de contrair um empréstimo para superar o meu déficit. Ou seja, o déficit é a diferença entre as receitas e as despesas. Como eu chego ao fim do ano tive mais despesas do que receitas, significa que há um bocado de dinheiro que eu tenho de pedir emprestado a alguém. E, portanto, se o Governo poupar ou não poupar estes 800 milhões, isto varia entre 500 e 800 milhões, dependendo das contas e da forma como se façam as contas. Os jornais têm dito 600 e vamos usar os 600, mas pode variar entre 500 e 800, dependendo das contas. Significa,
mesmo que sejam só os tais 500, 600 milhões, são mais 500, 600 milhões de dívida. Para além de toda a outra normal, são mais essa a acrescentar à dívida pública. E, portanto, que tem condições, não tem. O país não tem condições neste momento de reduzir da forma que Bruxelas quer. Que é um problema que tem que ser endereçado a sério pelo governo português, pelo povo português em geral. Sim. Não da forma que tem estado a ser. Porque tem estado a ser discutido isto tudo sempre na perspectiva política. Sempre. Ou seja... É aí que está o erro. O erro só está aqui, só reside aqui. O erro reside em nós termos, neste momento, em que está a ocorrer neste momento, termos o líder parlamentar do CDS, o líder parlamentar do PST, principalmente ele, a dizer barbaridades pela boca fora na televisão, do despesismo do atual governo, do festim socialista, este tipo de expressões, quando o erro vem do governo deles. Mas temos ao mesmo tempo a esquerda, desde o PS até ao Bloco de Esquerda, a defender o indefensável. Quer dizer, quando temos a Catarina Martins a dizer Bruxelas ainda não percebeu que foi a esquerda que ganhou as eleições. Epá, a Bruxelas já percebeu que foi a esquerda que ganhou as eleições, o problema é que o dinheiro é deles, não é nosso. Ou seja, quem pôs o dinheiro cá tem direito a fazer as suas exigências e, portanto, neste momento é um braço de ferro. Agora, é um braço de ferro que devíamos estar a discutir do ponto de vista técnico, não do ponto de vista político, porque o que acontece é, neste momento, todos os que são a favor dos laranjas são contra os rosas e todos os que são a favor dos rosas são contra os laranjas. E, portanto, tudo o que for dito por um é bem e tudo o que for dito por outro é mal. E é mentira. É mentira. Neste momento estão todos a dizer disparates. Quer seja a direita, quer seja a esquerda. E valia a pena, enquanto povo, pararmos e pensarmos um bocadinho. Mas isto, voltamos a um problema que já, não foi consigo, mas eu já tive a oportunidade de citar isto aqui várias vezes, voltamos a um problema que é o facto de não termos Presidência da República. Porque se tivéssemos alguém na Presidência da República, e não a múmia que lá está, se tivéssemos de facto um Presidente da República, era alguém que já tinha vindo a terreiro dizer o que se passa é isto, explicado às pessoas, porque as pessoas não entendem o que é que se está a passar. Ouvem os políticos falar, ouvem os comentadores falar. Então, os comentadores então, são de uma forma absolutamente aberrante. Aquilo que os mídias estão a fazer neste momento, com o festim dos socialistas, porque são coisas completamente aberrantes, estão a ser desonestos do ponto de vista intelectual, estão a informar e formar mal as pessoas, e, portanto, o que vai acontecer daqui para a frente é que cada um vai acantonar-se, digamos, na sua trincheira. Os da direita acantonam-se na trincheira da direita, os da esquerda acantonam-se na trincheira da esquerda, e vamos estar numa guerra de estilo Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras de um lado contra o outro. E não podemos estar de um lado contra o outro. Neste momento temos de estar todos nós portugueses a dizer, ok, o que é que temos que fazer para emendar isto? E não é alinhar nas corporações, é fazer coisas sérias. O que é que temos que fazer para emendar isto? Temos um problema sério? Temos. Devíamos ter um déficit, neste momento, aliás, ao contrário. Eu disse aqui a semana passada, o nosso déficit devia ser zero. Não, ao contrário. Nós devíamos ter um superávit. Ou seja, se eu em vez de ter déficit de 2,5% tivesse superávit de 2,5%, eu conseguia reduzir a dívida pública em 15, 20 anos. E, portanto, pô-la a um nível perfeitamente aceitável em 15, 20 anos. Mas é preciso ter um superávit, não é ter o tal déficit, é ter superávit nas contas públicas. E superávit nas contas públicas é algo que nunca tivemos. Quer dizer, nunca tivemos no tempo da democracia, isso não existe, é algo que nós nunca tivemos. E temos que ter. Temos que parar um bocadinho e, enquanto sociedade, pensar o que é que temos que fazer para a ter. Vem do lado das receitas, vem do lado das despesas, vem. E principalmente do lado das despesas terá de vir com inteligência e não com os erros que se fizeram no tempo do governo do PSD-CDS e com os erros que se está a fazer já no atual governo. E, portanto, seja, é preciso emendar um lado e o outro. António Costa ao mesmo tempo diz que quer, de facto, cumprir as metas e admite isso, que conseguirá fazer uma poupança. Diz que quer cumprir os compromissos que fez durante a campanha eleitoral. Há uma parte do problema que reside aqui, estes compromissos, a devolução dos cortes que foram feitos durante o governo do PSD-CDS? Sim e não. Sim e não. E tocou aí um exemplo perfeito de o que é que foi muito mal feito já pelo atual governo. Portanto, já estamos a falar no atual governo. Portanto, não estou a falar do governo anterior, estou a falar do atual governo, o que é que já está muito mal feito à partida. Eu dou-lhe aqui um exemplo nessa devolução dos cortes, é um dos exemplos mais normais. O que é que se fez? Com a pressa de fazer o acordo entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, foram assinadas coisas que não deviam ter sido assinadas, ou pelo menos que deviam ter sido pensadas. Uma delas foi, por exemplo, o descongelamento das pensões.
Okay? E é fácil fazer a conta. A conta é fácil assim. O que fizeram foi, pensões abaixo de um determinado valor são descongeladas em X%. Ora, o que é que isto acontece? O que isto acontece é que as pessoas que ganham pensões de 250 euros vão receber 60 cêntimos de aumento. As que ganham 1000 vão receber 1 euro. Ou seja, está bem, então quem ganha mais vai receber mais aumento do que quem ganha menos numa altura em que estamos todos apertados? Não, está errado. O que é que devia ter sido feito? Vamos fazer a conta. Quanto é que isto vai custar? 80 milhões. Ok. Isto é quanto? São 6 milhões por mês? Perfeito. Então, olha, 1 milhão de pensões mais baixas em Portugal ganha 6 euros de aumento cada um. Portanto, não é percentual, é um aumento fixo. O custo é o mesmo e o que significava era que os pobrezinhos ficavam melhor e os de cima ficavam tapados. É este tipo de medidas que nós temos de tomar enquanto país. E quer dizer, não é ver uma corporação, peço desculpa das palavras que vou dizer neste momento, uma corporação que mete nojo naquilo que está a fazer. Por exemplo, a Corporação dos Juízes, que este fim de semana resolve vir com uma velha reivindicação, que é aquela de que os juízes, afinal, podem ganhar mais que o Sr. Primeiro-Ministro. Epá, vamos lá ver, num país que está de pantanas, numa economia que está de miséria, com pessoas a passar fome, vêm os senhores juízes dizerem nós queremos aumento, vão para o raio que os parta, peço desculpa, são das pessoas que mais ganham em Portugal, são pagos pelo erário público. Não faz nenhum sentido. Este tipo de corporações tem que ser atacada muito a sério. Ou seja, quem já ganha muito tem de cortar. Portanto, os cortes têm que existir em quem ganha muito. Para quê? Para quem ganha pouco tenha alguma coisa. Ou seja, no Governo fala-se já que o cumprimento dos compromissos deverá implicar a sua aplicação gradual. Isto no que toca especificamente, por exemplo, ao IVA da restauração, as contas ainda não foram feitas, IVA da restauração, as 35 horas, mas comecemos pelo IVA da restauração. É um belíssimo exemplo. Okay. O IVA da restauração é um belíssimo exemplo de uma medida que foi errada do ponto de vista técnico à partida e que agora a emenda não vai provocar nada. O que é que eu quero dizer com isto? A restauração, o IVA, para as pessoas perceberem direitinho, o IVA, como é que funciona? O IVA, como o próprio nome indica, é sobre o valor acrescentado. Ou seja, as empresas compram determinados produtos, transformam-nos e vendem-nos por outro preço qualquer. O IVA que pagam à compra do produto, descontam-no à venda do produto, o que significa que só pagam o IVA sobre aquilo que acrescentaram. A restauração, o que é que acrescenta acima de tudo? Trabalho. Portanto, é o trabalho, é mão de obra. O que significa que num país que tem um problema de desemprego que nós temos, quando se aumentou o IVA da restauração, o que tivemos foi aumentar um imposto sobre mão de obra. Num país que tem desemprego é estúpido, é completamente estúpido. Como conceito é completamente aberrante. Qual é o problema agora? Esta devolução não vai provocar nada na economia, porque o mal já está feito. Ou seja, o mal está completamente feito. Neste momento, não há nada que me prove, não há nenhum estudo que me prove que diz assim, vai reduzir 10% no IVA da restauração e vai aumentar o número de postos de trabalho da restauração ou vai baixar a alimentação. É mentira, nem uma coisa nem outra. O mal já está feito, do ponto de vista dos postos de trabalho, e os comerciantes do lado da restauração estão de tal forma com a corda na garganta que vão aproveitar este alívio dos 10%, não é para mais nada, é para aliviar o seu próprio negócio. O que está certo, atenção, não está errado, porque eles estão muito apertados. O que significa a medida agora não tem nenhum impacto do ponto de vista económico, mas tem um impacto do ponto de vista financeiro. Então, esta é daquelas que eu dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, é uma bandeira sua. É, sim senhora, mas olha, diga, só em novembro. Portanto, caso... vamos passar 7, 8, 9 meses ainda a cobrar os tais 23 em vez dos 13, que é o suficiente para recuperar algum deste dinheiro que aqui está. Anualmente o impacto é de 350 milhões de euros dessa medida. Está a ver. Se fizéssemos 2/3 desse valor, eram 200 milhões. 200 dos tais 600 que são precisos, 1/3 já estava encontrado. Ou seja, como diz, é com inteligência desta que temos de conseguir. Ou seja, eu digo, pego nos salários mais altos da função pública, ponho-lhe um patamar e digo, daqui para cima, paga imposto 100%, que é para isto ser zero. O que assim, vou buscar mais outros 200, desse aí está. A mesma coisa nas pensões, as mais altas, daqui para cima vou buscar um imposto de 100%. Ou seja, são coisas pontuais necessárias neste ano para ir buscar 600 milhões. Vamos a isso. Vamos a isso. Nenhum português, se isto lhe for explicado, volto a dizer, é pena não termos em Belém alguém com 2 dedos de testa, não temos, mas se isto fosse explicado pelo Sr. Presidente da República, que é ele que compete, explicado, olha, o que é preciso é buscar 600 milhões, vamos buscar nos que mais ganham aqui, vamos buscar nos que mais ganham ali e vamos buscar atrasando algumas das medidas do Governo. Perfeito. Ninguém iria contestar, porque... Quer dizer, iam contestar, obviamente, e vocês, os jornalistas, têm um bocado de culpa nisso, é que o pobre coitado que ali na rua fica todo contente porque ganhou um aumento de 3 euros ou de 4 euros, não tem voz.
Okay? Mas eu, para dar o aumento de 3 euros ou 4 euros a esse, vou tirar 300 ou 400 ao Sr. Juiz. E o Sr. Juiz vem aqui e vocês recebem-no. Recebem-no e ouvem-no dizer os disparates todos que ele diz e nem o contestam. Eu estou a dizer o Sr. Dr. Juiz, estou a dizer o médico igual, da Ordem dos Médicos, estou a dizer da Ordem dos Advogados, estou a dizer dos quadros todos do Estado. Okay? E o que acontece? Vêm aqui e dizem esses disparates todos, vocês recebem-nos, porque o pobre que lá fora recebeu o dinheirito, esse não tem voz. Esse que está contente não tem voz. Mas era preciso ter. E infelizmente nós não temos maneira de fazer isso em Portugal. Mas temos de começar a ter. Não temos outra solução. Como país, não temos mesmo outra solução. Fica a crítica. Falámos do IVA da restauração e no caso das 35 horas, outro dos atuais braços de ferro, já com uma greve prometida para o caso das 35 horas é... nós já fizemos aqui um programa, não foi consigo. Não me lembro... Não foi consigo. Fizemos aqui um programa em que discutimos o tema das 35 horas e o tema dos aumentos da função pública e dos descongelamentos e de todo esse tipo de coisas, e dos feriados, devolução dos feriados ou não devolução dos feriados, portanto, é esta discussão toda. Nos feriados, no tema feriados, quer a função pública, quer os privados têm a razão na discussão. Têm toda a razão na discussão. E os feriados, não se trata de dar uma benesse, não, trata-se de devolver algo que foi tirado, ponto, está certo. No caso das 35 horas, vamos discutir. Porquê? Porque enquanto os feriados não têm impacto nas contas públicas, as 35 horas têm. E as 35 horas têm, e pergunta-me, e é geral? Não. Não. É daquelas medidas absurdas, que é, eu aumentei o horário de 35 para 40 para todos, quando mais de metade dos funcionários públicos não tem nenhum impacto nas contas, o facto de terem subido. Sacrifiquei mais de metade das pessoas para nada, para zero. Há profissões dentro da função pública que têm impacto? Sim. Então vamos analisar essas. E, portanto, aí é um daqueles casos típicos em dizer, ok, nas profissões em que não há impacto nas contas públicas, reduza-se já para os 35, quero lá saber. Nas que há impacto, vamos fazer um plano a 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que seja, para reduzir outra vez das 40 para as 35. Mas vamos calmamente e vamos buscar o dinheiro uma vez mais, um a um. Porque aqui é muito fácil perceber a razão. Se eu mantiver as 40 horas, por exemplo, no caso da saúde, é um dos casos onde eles são precisos. Se eu mantiver as 40 horas este ano e reduzir para 39 no ano a seguir, e 38 no ano a seguir, e 37 no ano a seguir, portanto, faço um plano em que assinamos todos, estamos de acordo para reduzir até 35. Isto tem impacto positivo nas contas públicas, não vai alterar nada e vamos, no fundo, todos nós fazer a nossa parte do esforço, porque neste momento há corporações que não estão a fazer esforço nenhum. Os pobres desgraçados fazem esforço e há corporações que não estão a fazer esforço nenhum. E portanto, vale a pena pensarmos nisso e vale a pena pensarmos nisso uma vez mais, enquanto cidadãos, enquanto povo, discutirmos estas coisas enquanto portugueses. E discuti-las sem carga ideológica, e discuti-las sem estupidez política, e discuti-las sem, no fundo, sem desonestidade intelectual, que é a discussão que temos hoje. É a discussão esquerda-direita. Isto não tem nada a ver com a esquerda e não tem nada a ver com a direita. O que isto tem é um país que tem as contas públicas desequilibradas e que tem que as equilibrar. E tem que as equilibrar com inteligência, não com os disparates que fez o governo do CDS-PSD, não com os disparates que está a esquerda a querer fazer neste momento. E, portanto, temos de fazê-lo bem feito. Basicamente é isso. Mas a verdade é que a não aplicação destas medidas, com a certeza que vai provocar um choque político entre o PS e o Bloco e o PCP. Que riscos é que isso acarreta para o próprio governo? Eu creio aqui que o risco é mais jogo de sombras, outra vez, já discutimos isto aqui uma vez. Eu creio que aqui o risco é mais jogo de sombras do que outra coisa qualquer. Ou seja, vai haver uma pressão do PS e do Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCP para não corta tanto. Ao mesmo tempo vai haver uma pressão do PS para tem de cortar, porque tem de cumprir Bruxelas. É um jogo de sombras porquê? Porque quando for muito claro para a esquerda que o PSD e o CDS vão mesmo tentar deitar abaixo, se eles alinharem, a esquerda não vai alinhar nisso. Quando for muito claro para a esquerda que o PSD e o CDS até vão votar a favor de alguns dos cortes, a esquerda vai demarcar-se e votar contra. E, portanto, vão manter o governo em banho-maria. O Costa vai estar estes anos, seja lá 1 ano, 2, 3 ou 4, seja os que for, vai estar na corda bamba o tempo todo. Pelo menos até ao momento em que ele perceber que pode ganhar as eleições se mandar o governo abaixo. E aí será ele a tomar essa decisão.
Mas até lá, isto é um jogo de sombras e, portanto, vamos assistir a política de verdade, política a sério, que é uma coisa que a gente não tem em Portugal há muitos anos, e, portanto, também é giro ver a política de verdade e a política a funcionar. Agora, é verdade que o atual governo já está a fazer algumas asneiras, é verdade que essas asneiras têm de ser corrigidas muito, muito rapidamente, e, uma vez mais, não tem nada a ver com a direita e com a esquerda, tem a ver com olharmos as coisas de frente e abordarmos as coisas do ponto de vista técnico. Ou seja, e uma delas, falámos dela há bocadinho, cortes fazem-se, quando foi a salários e pensões, cortes fazem-se percentuais, aumentos dá-se em valor absoluto. Porque dar aumentos percentuais significa que os pobrezinhos vão ganhar pouquinho e os grandes vão ganhar muito. E isso é estúpido num país que tem as desigualdades que já tem. Estamos a aumentar as desigualdades, que é completamente absurdo. Nesse caso, o maior braço de ferro será mais com Bruxelas do que os partidos da esquerda? Eu acho que dependerá da encenação. Aqui vai ser totalmente encenado, okay? E dependerá da encenação. Vai parecer muitas vezes que o grande braço de ferro é Bruxelas e Bruxelas já cedeu. Okay? E, portanto, estamos a fazer, digamos que o alarido político à volta do tema. Ao contrário, de vez em quando vai parecer que o grande braço de ferro é com os partidos da extrema-esquerda, quando já se sabe que eles vão deixar passar porque não têm outra alternativa que não seja deixar passar. Isso é política, hein? Isso é bonito, é bonito do ponto de vista político. Desde que não seja feito à custa do dinheiro público, é bonito do ponto de vista político. Esse não me incomoda, confesso que esse não me assusta. Até me diverte. Temos já uma telespectadora ao telefone, Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana. Eu também para o professor. Há aqui uma coisa que eu gostava de saber. Realmente, quem nos meteu nesta confusão toda foi o Sócrates. Porque quem ensinou as parcerias público-privadas todas, e agora só mais um minutinho para explicar. O Guterres assinou 20, o professor Cavaco Silva 2, o Durão Barroso 5 e o Sócrates 50. Ora, num país que não tem dinheiro, não vão fazer obras para depois serem pagos depois. Portanto, meter-nos nesta confusão toda e o António Costa anda a seguir esta estratégia de fazer isto, prometer aquilo, que não está alguma coisa. Então, se ele tinha o dinheiro, por que foram chamar a Troika cá? Onde é que meteram o dinheiro que estava cá? Aonde? Por isso é que eu digo, eu não acredito neste regime, eu não sou de esquerda. Não sou de esquerda, não posso concordar com isto tudo. E mais as subvenções vitalícias, mais tudo. Então, num país que está pobre, num país que não tem nada, que depende do financiamento, e andam aqui a fazer isto. Porquê que estes presidentes da República também, estes políticos vão receber subvenções vitalícias? Porquê? Quer dizer, nós é que sofremos os cortes, nós é que pagamos aumento brutal de impostos e os outros é que andam a gozar connosco. Porque quando este Presidente da República foi entrevistado no jornal aí, diz que eles têm direitos adquiridos, todos têm direitos adquiridos, os políticos, e o Zé Povinho não tem. Então, nesse caso, fechem a Assembleia da República, façam tudo, a ver se o déficit não baixa já. Muito obrigada, beijinhos. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Passo agora também a ler alguns dos comentários que os nossos telespectadores nos deixaram nas redes sociais. Um telespectador anónimo diz-nos: Portugal tem condições para superar a meta de 1%. Basta que apareça um Ministro das Finanças que apresente, promova e aprove uma lei de salvação da pátria. Às 1000 famílias que têm rendimentos acima de 5 milhões de euros por ano, aplique-se uma taxa de 1 milhão de euros. Aos contribuintes pensionistas com contas bancárias acima de 100 mil euros, fiquem um ano sem receber as pensões e as vitalícias. E veremos que ao fim de um ano a dívida pública será sustentável. Um segundo comentário do nosso telespectador Nuno Miguel, que nos diz: sinceramente, acho esse exercício praticamente impossível, com a reposição dos cortes na função pública, corte na sobretaxa e outras medidas que influenciam de forma negativa o saldo das contas públicas. Só restam duas alternativas: aumento de impostos ou um recuo em algumas medidas. Caso contrário, nunca conseguirá chegar a um déficit abaixo dos 3%, muito menos a 2,5%. Carlos Paz, o que é que lhe parecem estas opiniões dos nossos telespectadores? Vamos falar um bocadinho de todas. Primeiro, começamos já por esta última, e do ponto de vista técnico, esta última está correta. Quer dizer, e não é pelo lado do aumento dos impostos que a gente tem uma carga de impostos muito grande. E, portanto, vai ter de ser pelo lado daquilo que já conversámos, que é o recuo na aplicação de algumas das medidas. E, portanto, este senhor, do ponto de vista técnico, tem toda a razão. É preciso gastar menos. Como é que eu gasto menos? Ou como é que cobro mais, atrasando algumas das medidas de devolução? Os erros já foram feitos no passado e eu agora só os posso corrigir mais lentamente. E, portanto, daqui não há dúvida do ponto de vista técnico.
Depois tivemos um mail curioso, o mail da Lei da Salvação da Pátria. Eu tenho muito sérias dúvidas deste tipo de intervenções, ou seja, as intervenções à Sidónio Pais. Não existem, estas coisas não existem de facto. As contas são o que são e não é com este tipo de medidas que a gente consegue ir lá. De facto é verdade que às 1000 maiores famílias devíamos estar a cobrar o IRS que se cobra nos outros países. Não estou a dizer qual que seja o número, é cobrar o IRS que se cobra nos outros países do mundo. Não é só, não preciso mais em Portugal, o mesmo que nos outros países já chegava. Assim como em algumas corporações, aqui temos o caso, e é verdade, neste tema das despesas, por exemplo, esta história das subvenções dos políticos e do pedido ao Tribunal Constitucional para considerar aquilo inconstitucional, que é feito por uma série de políticos que, grande maioria deles, ainda por cima, são pessoas que vivem muito bem. Se me disserem assim, não, quem está a pedir isto é um coitado de um deputado que fez não sei quantos anos no Parlamento e que perdeu o seu emprego, depois nunca mais teve, é um coitado... Não, são os grandes. A Maria de Belém, candidata à presidência da República, é uma das que assinou o documento. E, portanto, é das pessoas que vivem bem, com os diabos. Estão a gozar connosco. Estão mesmo a gozar e depois as pessoas têm as opiniões que teve a dona Nuxa Neves agora mesmo. Quer dizer, eles vivem à grande e nós não. É verdade. E isto tem que ser cortado. Mas já agora, sobre o que disse a dona Nuxa Neves, e esse é um tema que vale a pena pensarmos um bocadinho. Ela começou a sua expressão por quem nos meteu nisto foi o Sócrates e começou a somar as PPPs. Ok? Eu não quero saber das PPPs. Estou-me borrifando nas PPPs. As PPPs são um crime. E são um crime que tem de ser investigado do ponto de vista criminal. Ponto. Sejam as do Sócrates, sejam as do Durão Barroso, sejam as do Guterres, sejam as do Cavaco. Todas. Portanto, têm todas sendo investigadas do ponto de vista criminal, porque elas são um crime por definição. Dito isto, há coisas que vale a pena dizer. A intervenção da Troika em Portugal foi de 78 mil milhões de euros. Nós já enterramos nos bancos portugueses 87 mil milhões e estão todos falidos. E é bom que se diga isto. Nós já enterramos nos bancos em Portugal, desde 2011 para a frente, mais dinheiro do que aquele que recebemos da Troika e continuam todos falidos. É bom lembrar que esta operação do Banif não pôde ter o mesmo contorno que teve a do BES, ou seja, o percentual que foi suportado pelos bancos e o percentual que foi suportado pelo Estado. No caso do BES foi mais pelos bancos, menos pelo Estado. No caso do Banif foi mais pelo Estado, menos pelos bancos. Porquê? Porque nenhum banco português, nem mesmo a Caixa Geral de Depósitos, aguentaria nas suas contas a intervenção Banif com o mesmo volume do BES. E é isto que o Sr. Governador do Banco de Portugal não diz e é criminoso não o dizer. Explicar às pessoas que temos uma banca que está por fio. E está mesmo por fio. E principalmente quando estamos numa crise internacional, que alguns analistas dizem, na minha opinião, se quiser a minha opinião, erradamente, que estamos à beira de uma nova crise financeira. Não é verdade. O problema é que nós não acabámos ainda a crise financeira que começámos em 2007. Não estamos à beira de uma nova. Nós escolhemos governos dos países ocidentais a tirar para baixo do tapete uma série de coisas, empurrar com a barriga para a frente à espera que isto se resolva, e a verdade é que deixámos cair alguns, não deixámos cair os outros, e de facto eles estão todos a cair. Todos. Portanto, a crise financeira é muito mais séria do que o que a gente pensa. E se perguntarmos assim, com os diabos, de onde é que vem este dinheiro todo? Quer dizer, como é que isto acontece? É muito fácil fazer uma conta. Ana, faça uma conta muito simples. E são personagens conhecidos, hein? E são personagens que a gente os conhece todos um a um. Basta pensarmos assim, se 1000 empresários, 1000, não é 10 mil, 1000 empresários, deverem cada um 5 milhões ao BES, e devem em média muito mais do que isto, ok? Se deverem cada um 5 milhões ao BES, são 5 mil milhões. Pronto, já se foi. As contas de 4,9 milhões do BES estão resolvidas. Porquê? Porque foi dinheiro dado estupidamente, dinheiro que nunca existiu, dinheiro que foi queimado nas bolsas, dinheiro que foi queimado em tudo mais coisa. E o que é triste no meio disto tudo é que isto provoca que os pobres vivem cada vez mais pobres. Nós estamos com um índice de pobreza elevadíssimo, os pobres vivem cada vez mais pobres, mas se for este verão lá abaixo à Quinta do Lago, esta malta dos 5 milhões vai estar lá toda na mesma, e vão todos ao Clube T igualzinho, e estão todos de calcinha vermelha igualzinho, a guiar o seu Aston Martin, igualzinho. Voltamos já a essa questão. Temos para já mais um telespectador ao telefone. Mário Silva, liga-nos de Penacova. Muito boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. Eu tenho uma opinião, mas, aliás, várias perguntas a fazer. E gostava que me desse a oportunidade de os expor.
E a primeira pergunta que eu quero fazer ao seu convidado é se ele mediu a gravidade do que disse há bocadinho, que os bancos estavam todos falidos. Imagino que as pessoas levavam a sério aquilo que disse e que amanhã havia uma corrida aos bancos e uma corrida à venda de ações. Primeira questão. Segunda, estamos a falar de cumprir a meta do 2015 ou de 2016? Gostava que me dissesse. Ficam as suas questões. Muito obrigada pela sua chamada. Carlos Paz, gostaria de esclarecer o nosso 2016 telespectador. Primeiro é 2016, o que estamos a falar é 2016. 2015 já não se pode fazer nada. Portanto, neste momento, o déficit de 2015 é aquele tema que discutimos a semana passada. Consegue-se cumprir a meta se o Banif não for incluído, não se consegue cumprir a meta se o Banif for incluído. O que eu disse, já falando do tema dos bancos, o que eu disse dos bancos não foi o que este senhor disse. O que este senhor disse que eu disse que os bancos estão todos falidos. Eu não disse isso, eu disse que os bancos estariam todos falidos se o suporte ao Banif fosse o mesmo que foi feito ao BES. Ou seja, nenhum deles aguentava isto nas suas contas. E não é falidos, não aguentavam nas suas contas. Seja, hoje em dia, isto, desde os acordos de Basileia, o que é que se passou? É muito fácil perceber. Os bancos são obrigados a cumprir um conjunto de rácios que têm a ver com os seus capitais próprios versus o dinheiro que emprestam e os depósitos que têm versus o dinheiro que emprestam. Portanto, são dois rácios típicos. O que é que acontece neste momento? Eles são todos muito apertadinhos nestes rácios. E, portanto, não aguentam as contas deles. Os bancos não estão falidos do ponto de vista da falência do banco. O que estão falidos é do ponto de vista destes modelos de continuar a operar no mercado. Não conseguem continuar a operar no mercado se fosse aplicada, por exemplo, o caso da resolução Banif era o suficiente para tremerem todos. Tremiam todos nas suas contas. O tema base, portanto, cuidado, não está a falar de falência da banca. O que está a falar é de não conseguirem cumprir os seus rácios de funcionamento, não conseguirem manter o estatuto, o estatuto chama-se estatuto de counterpart, portanto, o estatuto de contraparte em relação ao Banco Central Europeu. E não conseguiriam, e quando instituições como o alemão Commerzbank começam a falar de um possível novo resgate e do risco da agência canadiana, que ainda tem Portugal acima do nível lixo, baixar também, rever em baixa o rating da dívida portuguesa, já se diz que Portugal vai ser novamente uma nova Grécia. Hoje era pior, hoje dizia-se que era, como é que era a nova criança problemática. Era a criança, exatamente, foi o Commerzbank, volta a ser a criança problemática da Europa. Vamos lá ver. O que nós sabemos é que as nossas contas não foram emendadas em nada. Ou seja, nós passámos 4 anos de aperto, atrofio, austeridade, o que quer que seja, mas estruturalmente nada mudou no país. Então, rigorosamente nada. O bom aluno da Europa? O bom aluno ficou nos números das folhas de Excel. Porque depois, na verdade, é tão fácil quanto isto. Vamos lá ver. Se não tivéssemos o preço do petróleo ao preço a que está hoje, não cumpríamos nenhum dos números do déficit, nem 2013, nem 2014, nem 2015. Não cumpríamos, pura e simplesmente. O preço do petróleo está-nos a dar uma alavanca neste momento para podermos dizer que estamos a cumprir. E vamos cumprir, acho que sim. É uma boa, atenção. É uma boa cumprirmos o valor do déficit. Mas temos é de pensar um bocadinho que não é sustentável. Porquê? Porque não mudamos nada estruturalmente ao país. O país não mudou nada do ponto de vista estrutural. Nada aconteceu, de facto, do ponto de vista estrutural. Nem na legislação, nem em nada. E é preciso mudar, de facto, o país. E precisamente em questão a questão estrutural, a Comissão Europeia fala numa parte importante, que é a correção do déficit estrutural em 5 décimas. Ou seja, é o que depende da confiança na recuperação da economia. É uma parte mais arriscada. Esse é que é o tema que assusta os senhores da agência canadiana e assusta os senhores do Commerzbank. É esse em particular. E eu, quanto a esse, tenho a opinião, a mesma que já disse aqui a semana passada, eu acho que aí nem sequer devemos estar a falar de déficit. Do ponto de vista estrutural, devemos estar a falar de superávit, ponto. E, portanto, estar a discutir se mais umas décimas ou menos umas décimas é estar a discutir se estamos muito mal ou pessimamente. E eu não quero estar nem muito mal nem pessimamente, quero estar bem. E estar bem é termos superávit, não é termos déficit. Termos déficit é errado, do ponto de vista técnico.
Passamos a ler mais alguns dos comentários dos nossos telespectadores. Um espectador anónimo diz-nos: como cidadão, aqui ficam algumas medidas que poderiam ajudar a reduzir o déficit. Teto salarial na função pública, ordenados e reformas máximo de 4.000 euros por mês, proibição de acumulação de reformas com ordenados se a reforma for superior a 2.000 euros, fim das subvenções aos políticos, juízes e demais privilegiados, com exceção dos anteriores chefes de Estado, redução da AR para 151 deputados, fim das horas extraordinárias, dos benefícios extraordenado em todos os setores do Estado, com implementação rigorosa do cumprimento dos horários, contratação direta do pessoal no SNS, regimes de exclusividade, fim de contratos com empresas fornecedoras de mão de obra, privatização, encerramento ou equilíbrio financeiro de todas as empresas públicas e municipais, nomeadamente transportes. Carlos Paz, temos aqui um candidato a Ministro das Finanças. O que é que lhe parecem estas medidas que ajudariam a resolver o problema de Portugal? Umas são execuíveis, outras não. E vamos lá ver. Eu não sei, por exemplo, subscrevo integralmente o teto salarial. Não sei se é os valores que ele pôs ali. Não sei. Alguém tem que fazer as contas e mostrar umas contas feitas. O teto salarial em reformas e pensões, acho que sim. O fim da acumulação, eu não tenho nada contra a acumulação, desde que ela não batesse o teto salarial uma vez mais. Ou seja, a acumulação, desde que haja um teto. Não me incomoda a acumulação, desde que haja um teto. O tema das horas extras do Estado tem a ver com os 35 horas que falámos há bocado, e aqui acho que sim. Acho que nas funções em que é preciso, nas funções em que tem impacto nas contas públicas, é preciso ter um travão e dizer não vou devolver já aos 35, vou baixar para 39, para 38, para 37, até chegar aos 35. O tema dos regimes da exclusividade, tenho sérias dúvidas. Tenho sérias dúvidas do tema do regime da exclusividade. Nos casos já se provou bom, nos casos já se provou mau. No tema do equilíbrio das contas das empresas públicas, subscrevo 100%. 100%. Agora, vamos ser honestos em como é que isso se faz. O caso melhor, e foi dado aqui o exemplo dos transportes. Okay? Os transportes em todo o mundo, não é em Portugal, os transportes em todo o mundo têm 3 tipos de receitas. As chamadas receitas de exploração, que são as receitas que vêm dos bilhetes. Okay? O nome técnico é títulos de transporte. Portanto, é o dinheiro que recebem dos bilhetes. Este é uma das suas receitas. A segunda receita são receitas que têm a ver com tráfego, ou seja, é publicidade e tudo o que tem a ver com passageiros no local. Publicidade, vendas de coisas, aluguéis de espaços, portanto, são receitas de tráfego. E uma terceira que tem a ver com aquilo que se chamam as subvenções de exploração. Ou seja, são os subsídios à exploração. É dizer, transporte, o Estado tem que assegurar transporte às pessoas e, portanto, isso tem um valor. Okay? O que é que se fez em Portugal durante muitos anos? Durante muitos anos, foi-se pegando nesta terceira e de vez em quando não se dava. E dizia-se às empresas, pede lá aí um empréstimo ao banco. E a empresa pede um empréstimo ao banco para superar as suas contas. E isto entrou no desmadre total. E porquê? Porque o empréstimo ao banco gera novos custos no ano que vem, que não é o problema de fazer o serviço da própria dívida. E isto provocou dívidas absolutamente colossais em algumas das empresas públicas de transportes. E, portanto, que era preciso equilibrar as empresas públicas de transportes, não tenho dúvida nenhuma. Equilibrá-las artificialmente, como tentou fazer o anterior governo, é completamente estúpido. É completamente estúpido. É de quem não percebe nada, rigorosamente nada de transportes e gestão de transportes. Ou seja, como é que elas têm de ser equilibradas? Têm de ser equilibradas via as tais subvenções e enquanto todos nós, enquanto cidadãos, chegar à conclusão, ok, quanto é que estamos dispostos para pagar para que existam transportes públicos? E com esse dinheiro as empresas têm de viver. E têm de saber viver. E aqui sim, não tenho nenhuma dúvida, e equilibrava as contas destas empresas. Não equilibrar as contas públicas, equilibrar as destas empresas. O problema é que, se equilibrarmos de todas as entidades, as públicas, no fim, também são equilibradas. O tema, e é um tema que se tem discutido muito, o tema da redução do número de deputados, esse nem vale a pena entrarmos por aí. É uma discussão esotérica. A democracia é cara por definição. A democracia é uma coisa que é cara por definição. E, portanto, o termo da redução dos números de deputados, eu nem sequer... tenho a ideia que nós tínhamos deputados a mais. Não é por aí. Não é na redução do número de deputados. Há coisas muito mais graves do que o número de deputados. O número de deputados, se fizermos as contas, aquilo é meio dúzia de tostões. É? E, portanto, aqui arriscamos a fazer algo como foi a história da Lei Miguel Relvas, de acabar com os governadores civis, e, portanto, dizer, acabaram os governos civis. 36 postos de trabalho. Só. Ou seja, dizer assim, acabar os governos civis, então temos menos 1000 boys. Não, 36.
Portanto, é balanço, Muito não é obrigada balanço. por mais esta análise, Carlos Paz. Cá estaremos na próxima semana para discutir Até para a os semana. contornos do Orçamento do Estado. A Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir não perca toda a informação do dia com Alexandra Ferreira no Grande Jornal. Tenha uma boa tarde.